Hi, students! E aí, alunos, tudo bem com vocês? Oitavo ano, essas atividades são referentes ao terceiro bimestre, tá bom? E agora a gente tem o recurso da aula online e vai ajudar bastante aí no desenrolar do terceiro e do quarto bimestre. Vocês podem assistir a aula gravada, tirar dúvidas na aula online, tá bom? Vou manter esse recurso da aula gravada, porque assim você pode assistir quantas vezes você precisar e pode compartilhar com os outros colegas, tá? E mesmo que aconteça algum imprevisto na aula online, a gente tem aí a aula gravada com o conteúdo da quinzena, tá bom? Bom, vamos falar um pouquinho sobre plannings for future, planos para o seu futuro. What are you planning for your future? O que você tem planejado para o seu futuro? Have you ever think about it? Você já pensou sobre isso? Por exemplo, o que você vai fazer quando terminar esse tempo de isolamento social? O que você pretende fazer para o próximo ano de 2021? O que você pretende fazer quando terminar o ensino fundamental? Então, é um momento de você começar a se planejar, né, a pensar um pouquinho sobre algumas metas de vida, alguns objetivos a serem alcançados, tá bom? Parece cedo, mas não está cedo, tá na hora. Bom, para falar de futuro, na língua inglesa nós temos dois recursos, dois tempos verbais relacionados ao futuro. Um tempo verbal, ele é manifestado através do going to, tá? É um auxiliar que vai ser utilizado para falar de planos de futuro. Mas que tipo de planos de futuro? São planos que você já determinou, que você já pensou antes, que você já programou, né? Então você fala assim, por exemplo, eu programei dar um passeio aqui no bairro. Então, I'm going to go for a walk. Eu vou fazer um passeio, vou dar um passeio. Você já tinha programado isso, você se organizou para isso, ok? Então, o going to é usado para você expressar planos futuros que você já programou, você já tinha a intenção de fazer aquilo, ok? Um outro caso também é para falar de previsões que vão acontecer baseadas naquilo que já está acontecendo no tempo presente. Por exemplo, olha essa situação aqui, ó. She's pregnant. Ela está grávida. Você já sabe o que vai acontecer pelo momento presente? Você sabe qual é o curso natural do futuro dessa pessoa. She's going to have a baby. Ela vai ter um bebê. Então, se ela está grávida, a previsão é que she's going to have a baby. Ela vai ter um bebê em breve, ok? Então, quando você tem uma previsão de futuro baseada na sua evidência do presente, você usa o going to. Uma outra situação interessante, por exemplo, he is not studying. Ele não está estudando. She is going to be late. Ele vai ficar atrasado na matéria, tá? Então, através daquilo que está acontecendo no presente, eu consigo fazer uma previsão daquilo que vai ocorrer no futuro. Bom, eu trouxe aqui para você um outro professorzinho para me ajudar. Ele é bem rápido para fazer essas explanações, para ele sintetizar essa questão do going to para o futuro, tá bom? Vamos lá? Vou colocar ele aí para você e aí você pode depois tirar as dúvidas nas nossas classes online. Banco, se você não percebeu, a estrutura é a seguinte: pessoa, né, ou pessoas, enfim, eu, ele, você, ela, vocês, nós. Depois, verb to be, como nós vimos ali, né, o is, are, e depois o going to, e depois o verbo de ação, do que essas pessoas vão fazer. Então, o going to vai dar a intenção de futuro e o verbo vai dizer o que vai acontecer no futuro. Então, o que ele está dizendo? Ele está explicando para você a estrutura da frase usada com going to. Tem o sujeito da pessoa, né, de quem você vai falar. Pode ser I, you, he, she, it, we, they. O verbo to be que combina com esse sujeito. Se for I, vai ter que ser o am. Se for he, is. Se for she, is. You are. Aí você usa o going to e depois o outro verbo que completa a ação do futuro, né? Então, por exemplo, vamos voltar lá na nossa folhinha ali, ó. Olha como dá pra ver bem isso aqui, ó. I, a pessoa, am, o verbo to be, going to, que é o verbo que expressa essa intenção, e o verbo que vai dar o sentido da frase é o verbo go. I'm going to go for a walk. Ou aqui no caso da moça que está grávida, she is, ó, o verbo to be que combina com o sujeito, going to have é o verbo principal que dá sentido à frase. She's going to have, ela vai ter um bebê, a baby.
ok? Então ele está explicando essa estrutura de frase para vocês. Vamos continuar então, vamos ver o que ele vai falar mais um pouquinho. Acho que ele vai dar um exemplo para vocês aí. Futuro. Agora, para dizer que você não vai fazer alguma coisa que você já decidiu que não vai fazer, não vai acontecer. I am not going to study English tomorrow. Olha aí o exemplo que ele deu para você, agora usando o not, tá vendo? Não vai acontecer. I am not, eu não vou, going to study English tomorrow. Estudar inglês amanhã. Agora você usou a mesma frase do futuro, mas dizendo algo que você não pretende fazer, ok? Se tirou esse não, a frase vai para a forma afirmativa. I'm going to study English tomorrow, ok? Bom, esse daí é o nosso futuro com o going to. Agora vamos falar um pouquinho do futuro usando o will. Lembra bem, o futuro do going to é aquilo que você já programou, já tinha uma intenção de fazer, ou é aquilo que você já previu, baseado em algo que já está acontecendo agora. Agora, o futuro usado com will, ele expressa decisões tomadas no momento que você falou. Você não tinha programado aquilo, você não estava prevendo aquilo, mas de repente você teve que tomar uma decisão e você vai ter que fazer alguma coisa, né? Por exemplo, the phone's ringing, o telefone está tocando. Você não sabia que o telefone ia tocar, né? Você não tinha previsto isso, não tinha planejado isso. I will answer it, eu vou atendê-lo, ok? Eu atenderei. Tá vendo? Esse will aqui ele está na forma abreviada, tá vendo? Você pode usar ele na forma inteira, I will, ou você pode usar na forma abreviada. Coloca o apóstrofo e os dois L's. É uma forma bem simples do futuro, eles usam muito também, tá? Porque é bem mais abreviado, bem mais simples de falar. No outro caso, é quando você vai fazer uma previsão simples de algo que você não tem certeza. Você está falando, mas você não sabe que isso vai acontecer, você não tem nenhum indício do presente que isso vai acontecer. Olha aqui que interessante essa frase. Brazil will win the World Cup. O Brasil ganhará a próxima Copa do Mundo. A gente não sabe disso, a gente não tem certeza sobre isso. Mas eu estou jogando uma previsão aí, então eu não tenho nenhuma expectativa de que isso aconteça ou não. Para ajudar você a entender um pouquinho o uso do will, eu trouxe aqui uma outra pessoa, uma outra teacher, é a tia do inglês, ok? Ela se intitulariza isso, a tia do inglês. Ela vai falar um pouquinho do uso do will como auxiliar de falar desse futuro que você está prevendo, mas sem muitas expectativas. Vamos lá? O will, ele é bem facinho de usar, porque você só vai usar a partícula dele, will, ou apóstrofe LL, tá? Que é a abreviação dele, mais um verbo. Então eu vou no supermercado, I'll go to the market. Eu vou passear com os meus amigos, I'll hang out with my friends. Tá? Então você pode usar só ele assim, essa combinação bem simples para expressar o futuro. Ok? Você usa o will ou a forma abreviada para expressar esse futuro. Na negativa, o will mais o not fica won't. Olha só o que ela está dizendo agora. Quando você vai dizer que algo não vai acontecer, você junta o will e o not e transforma ele nessa frase won't, ok? Para dizer que não vai acontecer. O professor, eu posso usar separado will e not? Pode usar separado, mas geralmente eles costumam usar essa forma que junta, essa forma abreviada, won't. Olha o exemplo que ela vai te dar. Eu não vou comer. I won't eat. I won't eat, ok? Eu não comerei, eu não vou comer. I won't eat. Ela poderia ter usado I will not eat. Ela poderia ter usado, não tem problema nenhum. Mas geralmente eles escolhem usar a forma abreviada do futuro com will, tá bom? Bom, as atividades que se seguem então são relacionadas a esses dois tipos de futuro, com going to e com will. Eu tenho aí a primeira atividade, leia o artigo de notícias científicas e responda. Bom, de cara você já vai reconhecer esses dois personagens e tem um pouco a ver com esse tema, Back to the Future, nessas viagens para o futuro, né? Então o título, Back to the Future Day, 6 Experts Predict Life in 2045. Então ele está dizendo que esse De Volta para o Futuro, né, 6 experts, 6 especialistas conseguem prever a vida no ano de 2045. Você vai analisar esse texto, esse título, tá vendo que a parte que eu quero que você analise está em destaque. E aí você vai responder as questõezinhas aqui que estão aqui em português. Não se preocupe tanto com o restante do texto, né, no sentido de que você não vai usar essa parte para responder as perguntas. Você vai usar o título e essa parte introdutória aqui, ok? Mas se você, por curiosidade, quiser ler o texto inteiro, fique à vontade, é melhor ainda. Você vai adquirir mais vocabulário, mais informações. Também, durante o texto, vai ter o uso do futuro também, tá bom?
Bom, exercício 2, agora você vai trabalhar dentro de um único trecho, uma única frase retirada daquele mesmo texto que eu acabei de mostrar, né? O texto tá aqui, ó, will be able to purchase high quality emotions online. Então, sobre essa frase aqui, eu quero que você marque a alternativa correta na letra A ou na letra B, ok? E o último exercício, tá aqui, é sobre uma charge. Gosto muito de trabalhar com charges, né? Eu tenho aqui um senhorzinho com uma mala na cabeça, repare bem, o avião está já saindo, está decolando, né? Airline check-in, ele está na parte do check-in, na entrada, né? Para fazer o check-in, organizar documentos e tudo mais para poder entrar no avião. E a moça, recepcionista, diz: I'm going to have to charge you, sir. Technically, that is not a hat. Então, ela vai ter que cobrar uma taxa porque isso aqui não é um chapéu. E é uma crítica feita para aquela cobrança de taxas para as malas que são, que eles chamam de malas portáteis, né? Malas na mão, que você leva na mão no avião. E essa taxa teve um aumento de preço, então a charge está criticando isso aí. Então, em cima disso daí, você vai responder as questões A, B, C e D. Pessoal, é isso. Se vocês tiverem alguma dúvida, pode colocar no grupo lá do WhatsApp, tá? Pode perguntar. Eu prefiro que vocês perguntem no grupo, porque de repente a sua pergunta pode ajudar um colega, né? E aí eu já amplifica aí a explicação para todo mundo. Tente não me chamar no particular, não. Tente resolver lá no grupo mesmo, tá bom? E a gente pode conversar um pouco mais sobre esse assunto nas nossas aulas online, ok? Bye, bye. See you.